Olá, 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 meus amigos, minhas amigas e seguidores. Estamos aqui de volta nesta sexta-feira, dia 9 de maio de 2025. Mas antes quero me apresentar de novo, principalmente para aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, um novo canal. E eu gostaria de merecer realmente a atenção dos senhores e das senhoras que ainda não se inscreveram. Eu sou Levi Lafetar, jornalista profissional, bacharel em Direito, administrador de empresas e general manager de futebol. E, em respeito a este pedido que eu estou lhes fazendo, aqui abaixo tem um link onde mostro um pouquinho só do que já fiz no futebol. Meus amigos, vocês que me acompanham aqui no novo canal, viram o que eu falei sobre Cuca no vídeo mais recente. E ontem, tudo que eu falei foi ratificado. O Cuca escalou um time menosprezando o adversário, que tem um nome complicado, muito complicado, que é o Iquique-si, o último colocado do seu país. O último, e só tinha um ponto, que foi um empate. E ontem, os jogadores do Cuca começaram e com 9 minutos, quase 10, o Rubens marcou um gol. E aí ficou aquele toca para lá, toca para cá, toca para lá, volta a bola para o Everson, volta a bola para o zagueiro, vai para lá, volta para cá, demonstrando que o time não tem nenhum treinamento. Por que o time não tem nenhum treinamento? Porque o time que estava dentro de campo estava representando o Atlético Mineiro e faz parte, o time que estava lá e faz parte do elenco. E o elenco treina todos os dias com Cuca. Então, ele modifica a equipe muito bem. Mas e cadê o treinamento? Nenhum treinamento. O Cuca continua sendo, na atualidade, um técnico quadrado. Não tem realmente nenhuma criatividade. E os jogadores realmente já estão tão nervosos que chegam diante do gol e não acertam, porque eles não sabem realmente o que fazem dentro de campo. O jogo ontem era tão fácil. Aliás, foi tão fácil que o Rubens, que não marcava gol, e marcou, e até o Bernard marcou gol. Acredite se quiser. Então, foi um jogo, um fracasso, foi uma vergonha, foi um fiasco o time do Cuca. Esse time que ontem ganhou de virada por 3-2 do Atlético, simplesmente perdeu aqui em Minas Gerais, no Mineirão, por 4-0 para o Atlético. E aí o Cuca simplesmente menosprezou, levou para lá os jogadores, e outros jogadores devem, ter dado uma de dodói para não viajarem, porque achavam que o jogo também era fácil, e ficaram em Belo Horizonte curtindo as coisas bonitas que tem naquela capital BH. E aí, meu amigo, você que está do outro lado, o Cuca agora tem que ganhar as 2 partidas aqui em Minas Gerais que faltam. Tem que jogar contra o Caracas no dia 15 de maio
e tem que jogar com o Ciancino, porque eu acho que deve ser italiana, Ciancino, né? Dia 29 de maio. Tem que ganhar os dois jogos tem que ganhar. E ontem, o Cuca, num desespero terrível, pedindo quase pelo amor de Deus a torcida para que vá ao jogo contra o Fluminense, que será realmente no estádio, né, do Galo. Porque realmente eu acho que o torcedor não vai correr o risco de levar uma pequena goleada, né? Uns 3-1, 4-2 do Fluminense. E agora imaginem, os senhores, os jogos que o Galo tem pela frente, até aquela parada que teremos para o Campeonato Mundial de Clubes. Realmente é um bom período, um período de 32 dias, que poderia o Menin pensar e antes de contratar um novo técnico, porque o Cuca já mostrou que perdeu o comando. Os jogadores ontem estavam totalmente perturbados dentro de campo, diante de uma equipe que o melhor jogador tem 38 anos e foi um dos melhores em campo. Notava-se principalmente pelo estado físico de cada jogador do adversário, que eram gordinhos e são jogadores que fazem parte de um clube que está em último lugar no campeonato, exatamente do time. E mais ainda, precisamos acabar com essas lorotas que a gente ouve em determinada emissora de rádio, aqui em Minas Gerais. Tem um comentarista que disse que o jogo de ontem seria tão fácil como um melão com açúcar, ou mamão com açúcar. E falava aquilo, porque o Galo. E essas notícias vão chegando lá. E aí, essas notícias dão forças para que jogadores simples, cresçam, se sintam realmente atacados por essas críticas, e chega lá o time do Galo, que o comentarista, aquele que fala e toma um copo d'água, e aquele outro também que comanda o programa e que toda hora pede like, só querem like, e o elogio para cá, elogio para lá, elogio para cá. Então, aqui, Minas Gerais precisa mudar muita coisa, mudar técnico, mudar diretores de emissoras de rádio, e que querem ser futuros diretores de televisão também, porque realmente não podemos enganar o torcedor, ou então querer enganar os simpatizantes do Atlético, assim como eu sou. Mas como eu sou macaco velho no futebol, eu não engulo, eu fico dando gargalhadas quando os comentaristas falam que o Galo tem um elenco maravilhoso, que o Cuca é o melhor treinador dentre os brasileiros que estão atuando, e que não precisa de contratações. Precisa sim de contratações. Como eu já falei, se não contratar, o senhor Menin não contratar no mínimo 5 jogadores de nível, pode ter certeza que o fracasso será total. E aí, esta mesma emissora deveria falar assim: que saudade do Milito. O Galo ainda é o vice
o vice-campeão da Libertadores. Porque não terminou ainda a Libertadores. E o Milito fez omelete sem ovos. E mais ainda, o Milito não foi dispensado. O Milito dispensou o Galo. O Milito pediu para sair. Porque o Milito tinha um elenco pior do que esse que está aí e conseguiu chegar em 2 decisões. Na Taça, na Copa do Brasil e na Libertadores da América. Então, por que criticar um grande profissional que é o Milito, que teve uma passagem maravilhosa jogando futebol na Europa? Não. Mas o Cuca tinha que aceitar. O Cuca tinha que aceitar tudo que os banqueiros pediram. Porque o Cuca precisava realmente acabar com aquela história que inventaram contra ele. E graças a Deus ele conseguiu superar isto, graças ao Galo. Mas o conhecimento do Cuca realmente está muito atrasado. Ele precisa se atualizar. Seria bom se conseguisse um novo treinador, ele fosse fazer um estágio na Europa, principalmente em Portugal, onde tem faculdades para técnicos de futebol. Tem. Fazer reciclagem. E aí, com calma, tem 32 dias, o Galo poderia contratar um outro treinador. Esta é a minha opinião. E vamos aguardar e que o Mineiro acenda realmente velas, pegue no terço, porque o Fluminense de Renato Gaúcho vem aí. E seria vergonhoso estrear um novo gramado, com mais uma derrota. Até lá, meus amigos, e espero ter colaborado mais uma vez com o futebol brasileiro e principalmente o mineiro, porque, repito, aqui abaixo tem um link onde eu mostro para os senhores que eu não sou paraquedista, eu não sou youtuber, eu sou jornalista profissional. Tenho simpatia pelo Atlético, mas não vou mudar a minha maneira de pensar. É fácil fazer o Atlético de novo campeão. É fácil. Um abraço. Tudo de bom.